Região Metropolitana. Escola Municipal Perseverança. Agudos do Sul. Dados gerais. Fundação. 14 de novembro de 1961. População. 8.270 habitantes. Distância. 485 quilômetros. IDEB. 4.4. Quitandinha. Dados gerais. Fundação. 13 de junho de 1961. População. 17.088 habitantes. Distância. 454 quilômetros. IDEB. Não informado. Campo do Tenente. Dados gerais. Fundação. 25 de janeiro de 1961. População. 7.125 habitantes. Distância. 430 quilômetros. IDEB. 4.6. Piem. Dados gerais. Fundação. 7 de fevereiro de 1961. População. 11.214 habitantes. Distância. 478 quilômetros. IDEB. 4.5. O nome é originário do piar do gavião, ave característica desta região. Outra versão diz que Piem é de origem tupi-guarani e significa coração. Rio Negro. Dados gerais. Fundação. 15 de novembro de 1870. População. 31.271 habitantes. Distância. 409 quilômetros. IDEB. 5.9. O nome é uma referência ao Rio Negro, que banha o município e serve de divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Tijucas do Sul. Dados gerais. Fundação. 14 de novembro de 1951. População. 17.088 habitantes. Distância. 504 quilômetros. IDEB. 4.8. Lapa. Dados gerais. Fundação. 13 de junho de 1769. População. 44.936 habitantes. Distância. 423 quilômetros. IDEB. 5.7. O município é conhecido historicamente por ter ocorrido nos arredores da cidade o famoso Cerco da Lapa. Em 1894, houve um sangrento confronto que envolveu pica-paus e maragatos, contrários à dependência do Rio Grande do Sul como uma unidade federativa dentro do Brasil. Porto Amazonas. Dados gerais. Fundação. 9 de novembro de 1947. População. 4.515 habitantes. Distância. 422 quilômetros. IDEB. 4.8. Mandirituba. Dados gerais. Fundação. 25 de julho de 1960. População. 22.235 habitantes. Distância. 454 quilômetros. IDEB. 4.7. Mandirituba é vocábulo indígena que significa lugar onde há muitas abelhas. Até o início dos anos 80, Mandirituba era conhecida como capital da ameixa. Contenda. Dados gerais. Fundação. 14 de novembro de 1951. População. 15.892 habitantes. Distância. 447 quilômetros. IDEB. 5.3. Era, há alguns anos atrás, conhecida como a capital da batata, em decorrência da grande produção do produto no município. Fazenda Rio Grande. Dados gerais. Fundação. 26 de janeiro de 1990. População. 81.687 habitantes. Distância. 498 quilômetros. IDEB. 5.1.
São José dos Pinhais. Dados gerais. Fundação. 8 de janeiro de 1853. População. 268.807 habitantes. Distância. 503 quilômetros. IDEB. 5.2. É o terceiro polo automotivo do país, abrigando montadoras da Volkswagen, Audi, Nissan e Renault. É também sede do Aeroporto Internacional Afonso Pena. É a cidade onde nasceu Ana Paula Caldeira, o primeiro bebê de proveta do Brasil. Araucária. Dados gerais. Fundação. 11 de fevereiro de 1890. População. 119.166 habitantes. Distância. 476 quilômetros. IDEB. 5.0. Araucária configura-se como a segunda cidade mais rica do estado do Paraná, perdendo apenas da capital, Curitiba. Balsa Nova. Dados gerais. Fundação. 4 de novembro de 1961. População. 11.294 habitantes. Distância. 465 quilômetros. IDEB. 4.3. A denominação origina-se da construção de uma balsa feita por Galdino Chaves em 1891, cujo objetivo era cruzar o Rio Iguaçu. Campo Largo. Dados gerais. Fundação. 2 de abril de 1870. População. 112.486 habitantes. Distância. 453 quilômetros. IDEB. 5.4. O município é conhecido como capital da louça, devido à expressiva produção e exportação desse material. Piraquara. Dados gerais. Fundação. 29 de janeiro de 1890. População. 93.279 habitantes. Distância. 520 quilômetros. IDEB. 4.7. Piraquara, com seus mananciais, é a área de proteção ambiental e é responsável por 50% do abastecimento de água da Grande Curitiba. Atualmente abriga o maior complexo penitenciário do Paraná. Pinhais. Dados gerais. Fundação. 20 de março de 1992. População. 119.374 habitantes. Distância. 520 quilômetros. IDEB. 5.4. O termo Pinhais provém da palavra pinos, porque durante seus primeiros anos a região abrangia uma grande quantidade de pinheiros. Abriga o Autódromo Internacional de Curitiba, Expotrade, um dos maiores centros de convenções e exposições do estado. A Granja do Canguiri, residência oficial do governador do Paraná, é a cidade que mais cresce no estado. Quatro Varas. Dados gerais. Fundação. 9 de novembro de 1961. População. 19.786 habitantes. Distância. 520 quilômetros. IDEB. 5.0. De origem geográfica, constituindo-se em referência aos 4 cursos de água e fazem barro. Por esse município passa a Estrada da Graciosa, antigo caminho para o litoral paranaense e Rota dos Tropeiros, que atravessa a Serra do Mar no trecho mais preservado da Mata Atlântica do país. Campinas Grande do Sul. Dados gerais. Fundação. 22 de março de 1884. População. 38.756. Distância. 521 quilômetros. IDEB. 5.2. O município possui a maior arena coberta da América Latina, que é palco para as grandes atrações da Caqui Fest, tradicional festa do caqui. Além disso, encontra-se no município o Pico do Paraná, ponto de maior altitude do sul do país. Colombo. Dados gerais. Fundação. 5 de fevereiro de 1890. População. 215.242 habitantes. Distância. 499 quilômetros. IDEB. 4.6. Almirante Tamandaré. Dados gerais. Fundação. 28 de outubro de 1889. População. 103.245 habitantes. Distância. 491 quilômetros. IDEB. 4.3. O nome do município é uma homenagem ao Almirante Joaquim Marques de Lisboa, Visconde e Marquês de Tamandaré. Campo Magro. Dados gerais. Fundação. 11 de dezembro de 1995. População. 24.843 habitantes. Distância. 491 quilômetros. IDEB. 5.1. Bocaiúva do Sul. Dados gerais. Fundação.
12 de abril de 1971. População. 11.005 habitantes. Distância. 521 quilômetros. IDEB. 4.1. Rio Branco do Sul. Dados gerais. Fundação. 11 de outubro de 1970. População. 30.662 habitantes. Distância. 558 quilômetros. IDEB. 4.6. Itaperuçu. Dados gerais. Fundação. 1º de janeiro de 1993. População. 23.899 habitantes. Distância. 504 quilômetros. IDEB. 3.9. Dunas do Paraná. Dados gerais. População. 6.258 habitantes. Distância. 558 quilômetros. IDEB. 4.7. Cerro Azul. Dados gerais. Fundação. 27 de outubro de 1882. População. 16.948 habitantes. Distância. 560 quilômetros. IDEB. 4.0. É conhecida como a Terra da Laranja, pelas inúmeras produções desse gênero de fruta. Ainda tem os seus habitantes o privilégio do contato com o rio Videira, rio este que por sua profundidade encanta todos aqueles que se aventuram nas suas águas, conhecidamente perigosas a fim de complementar o panorama natural que ali se encontra. Adrianópolis. Dados gerais. Fundação. 15 de novembro de 1961. População. 6.374 habitantes. Distância. 613 quilômetros. IDEB. 5.1. Doutor Ulisses. Dados gerais. Fundação. 20 de novembro de 1990. População. 5.764 habitantes. Distância. 571 quilômetros. IDEB. 4.3. Possui em sua conformação natural alguns saltos e corredeiras, o que lhe dá alto potencial hidrelétrico, possuindo também 14 fontes de águas minerais alcalinas, sendo algumas delas utilizadas no abastecimento de água da cidade. Antonina. Dados gerais. Fundação. 6 de julho de 1714. População. 18.871 habitantes. Distância. 573 quilômetros. IDEB. 4.0. Além da extraordinária beleza natural paisagística, Antonina possui o seu calçamento de pedras e nas suas ruínas, histórias as quais enriquece o seu patrimônio. Guaraxaba. Dados gerais. Fundação. 10 de outubro de 1947. População. 7.870 habitantes. Distância. 667 quilômetros. IDEB. 4.3. Guaratuba. Dados gerais. Fundação. 29 de abril de 1765. População. 32.088 habitantes. Distância. 610 quilômetros. IDEB. 5.0. Matinhos. Dados gerais. Fundação. 30 de julho de 1938. População. 29.831 habitantes. Distância. 598 quilômetros. IDEB. 4.9. O município destaca-se pelas suas praias situadas nos 15 balneários que atraem milhares de pessoas na alta temporada, sendo o balneário de Caiobá o maior de todos. Morretes. Dados gerais. Fundação. 31 de outubro de 1733. População. 15.718 habitantes. Distância. 557
17 quilômetros. IDEB. 4,3. É uma cidade famosa por seus restaurantes que vendem um prato típico da região chamado barreado. Também possui muitos casarões antigos preservados. Pontal do Paraná. Dados gerais. Fundação. 20 de dezembro de 1995. População. 20.919 habitantes. Distância. 575 quilômetros. IDEB. 5,0. A origem etimológica do nome Pontal é geográfica porque a localização da cidade fica em uma ponta feita de terra e areia que vai em direção para as águas marítimas. Paranaguá. Dados gerais. Fundação. 18 de julho de 1648. População. 142.452 habitantes. Distância. 580 quilômetros. IDEB. 4,3. É a cidade mais antiga do estado. Sua economia gira em torno do porto de Paranaguá, que é o quarto maior do mundo. O fandango é uma dança típica da região de Paranaguá. Chegou a Paraná por volta de 1750. A dança consiste em bater os pés no ritmo da música sem perder a harmonia. Hoje em dia, o fandango voltou a ser exibido em praças da cidade e no antigo mercado municipal, uma vez ao mês. A Ilha do Mel é uma ilha pertencente à cidade de Paranaguá. É um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil e do mundo. Curitiba. Dados gerais. Fundação. 29 de março de 1693. População. 1.764.540 habitantes. Distância. 481 quilômetros. IDEB. 5,8. A hipótese mais popular para a origem do nome da cidade é a de que este derivaria da expressão indígena Curitiba, que em língua guarani significa muito pinhão. É a oitava cidade mais populosa do Brasil e a maior do sul do país. A capital do Paraná, ao longo dos últimos anos, tem se consolidado como a cidade mais rica do sul do país e a quarta em nível nacional. Curitiba. É o centro político e administrativo do estado.